nome de Jesus. Amém. Amém, Nathalie? Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Então, mais um dia eu vou continuar compartilhando com vocês, né, algumas das coisas que eu vivi lá na ETED. Então, hoje eu vou falar para vocês de um projeto que a gente participou. Foi a nossa primeira ação, quando a gente chegou aqui no Prático, né, no sertão da Bahia, que foi o Bíblia em Cada Casa. Esse projeto é uma junção da Jocum com a Sociedade Bíblica do Brasil, e o propósito é entregar uma Bíblia para cada casa. O propósito é que cada casa tenha pelo menos uma Bíblia. Então, a gente fez isso lá em Campo Formoso, uma cidade do sertão da Bahia, bem pequenininha. E a gente fez duplas e tal, e durante vários dias a gente percorreu toda aquela cidade, não toda, eu acho que foi mais do que 50%, batendo de casa em casa e conversando com as pessoas, perguntando se elas já tinham uma Bíblia em casa, se elas já conheciam a palavra de Deus. E algumas delas tinham, sim. E quando a pessoa já tinha, a gente mostrava para elas a importância da palavra de Deus, né? A gente perguntava se elas sabiam que aquilo ali era realmente a palavra de Deus, que Ele tinha deixado para nós, né? E quando a pessoa não tinha, que pasmem, eram muitas pessoas que não tinham, a gente entregava como um presente uma Bíblia para aquela pessoa. E se ela não soubesse ler, a gente entregava uma Bíblia em áudio. E as pessoas elas ficavam muito felizes. Era como se elas estivessem realmente esperando a gente, sabe? Poucas vezes a gente foi maltratado e as pessoas não quiseram ouvir, mas muitas das vezes as pessoas ficaram muito, muito felizes com aquela visita e de receber um presente desse, né, a Bíblia. Muitas delas nunca tinham tido uma Bíblia, então foi muito importante. E desses dias, a gente só passava em casas, né? Mas em um desses dias tinha um senhor consertando uma cerca. E ele ficou assim, olhando, né? O que esse pessoal está fazendo aqui, né? Batendo nas casas das pessoas. E a gente foi, eu e um colega que estava de dupla comigo, a gente foi conversar com ele. E aí a gente falou com ele se ele já conhecia. Ele disse que sim, ele já conhecia. Ele estava ali porque realmente Deus tinha um propósito na vida dele, porque ele não morava naquele lugar, mas por pura coincidência, ele estava ali naquele momento exato que a gente estava passando. E aí a gente começou a conversar com ele, e ele falou que ele já conhecia a palavra de Deus, mas que o evangelho que ele conhecia era de condenação. Então ele se sentia totalmente indigno. Para ele não, uma igreja para ele achava que não servia, porque ele via muitos defeitos nele e ele achava que ele não tinha forças para lidar com aquilo, né? E aí eu comecei a falar para ele sobre a graça de Deus. E no momento que eu falava, eu vi os olhos dele encher de lágrima, porque era uma coisa que ele não conhecia. E naquele momento ele aceitou Jesus. E ele conheceu o evangelho de verdade, né, que é o evangelho da graça de Deus. E aí foi muito importante para mim esse momento. E um outro momento, quando não tinha gente na casa, né, algumas vezes a gente deixava uma Bíblia de presente, mesmo assim. E a gente estava passando por uma casa e eu fiquei muito incomodada para deixar uma Bíblia, né, para aquela pessoa, que eu não sabia quem era, não sabia se era um homem, se era uma mulher, se era uma família, ou se a pessoa já tinha uma Bíblia. E aí eu me senti incomodada, então eu peguei uma Bíblia e eu fiquei pensando, meu Deus, o que é que eu vou escrever aqui na capa dessa Bíblia para colocar aqui na casa dessa pessoa? E aí eu fiquei pensando e Deus falou comigo assim, escreve, eu não me esqueço de ninguém. E essa frase foi muito chocante para mim, sabe? Eu escrevi aquilo ali para aquela pessoa, que eu não me esqueço de ninguém. Era como se Deus estivesse falando para aquela pessoa que ele não se esquecia de ninguém, e que ele estava atento, e estava lembrando, e estava se importando com aquela pessoa, né? E isso fez tanto sentido para mim, porque a gente estava em um grupo com pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas do Paraná, pessoas de todos os lugares do Brasil, né? E naquele momento que Deus me falou aquilo, tudo fez muito mais sentido, porque Deus ele mostrou que Ele se importava com cada pessoa daquela cidade, né? E a gente tinha vindo de tão longe, porque Deus realmente amava aquelas pessoas, e Ele sim, queria se revelar, né, para aquela cidade, para aquele povo, e por mais que houvesse pessoas cristãs naquela cidade, Deus queria levar algo novo, né, algo diferente para aquele lugar.
Então, eu queria que você saísse daqui com essa palavra nessa noite, de que Deus ele não se esquece de ninguém. Amém. Agora eu vou orar por Campo Formoso, né? Foi a cidade. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa cidade. Eu quero te agradecer porque o Senhor me deu a oportunidade de pisar naquele lugar, Pai. Eu peço que o Senhor realmente venha abençoar, Senhor, aquela cidade, venha derramar um avivamento sobre aquele lugar, Pai. Venha realmente abençoar aqueles líderes, Deus, daquelas igrejas que já estão lá, Pai. Eu peço que a sua verdade venha sobre aquele lugar, Pai. Que o Senhor venha se revelar, Senhor, para cada pessoa daquela cidade, Deus. Em nome de Jesus, eu tenho certeza, Pai, que aquilo que foi plantado, Deus, durante a nossa estadia lá, Pai, vai gerar frutos, Deus, e grandes frutos, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor começou naquele lugar, Pai. Amém. Glória a Deus. Eu acho que tem alguém aqui da igreja lá de Campo Formoso, não tem? Se tem, não está aqui hoje, mas eu acho que tem alguém de lá, que é aqui da igreja. Muito bem, gente. Jesus te abençoe, graça e paz. Se eu não te cumprimentei nessa noite, nós vamos ler 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, e eu quero falar sobre a dádiva do Evangelho. Eu tenho certeza que essa palavra vem do trono de Deus para o nosso coração. A dádiva do Evangelho. E eu tenho certeza que você não está aqui nessa noite por acaso. Você está aqui porque o Senhor Jesus te trouxe. E Ele tem uma palavra para a sua vida. Você que está em casa, da mesma maneira, dizer para você que a palavra de Deus para você é transformadora e milagrosa nessa noite, bem como libertadora, em nome de Jesus. A dádiva do Evangelho, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, nos diz assim. Você deixa a sua Bíblia aberta para acompanhar comigo os versículos, nós vamos expor cada um desses versículos. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendando a consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Portanto, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Glória a Deus. Feche os seus olhos, por favor, e vamos orar. Deus da glória, Deus de poder, o Evangelho é uma dádiva, Tua graça é incomparável, e assim como testemunhamos nessa noite que o Evangelho brilhou na vida daquele homem, ele mais uma vez brilhará nessa noite pela Tua palavra. Então, Senhor da glória, rogo a Ti, fale ao coração de cada um desses irmãos que estão aqui conosco nessa noite, aqueles que estão em casa recebendo e participando dessa palavra, que Teu Espírito que é santo possa revelar-se a eles em nome de Jesus. Eu acredito que dádiva define bem o Evangelho. No dicionário diz que dádiva é um substantivo feminino, ação ou efeito de dadivar, de ofertar, dar voluntariamente um presente a alguém. Isso é o Evangelho. O Evangelho é exatamente uma oferta, uma dádiva, um presente de Deus para nós. Como nós vimos semana passada, Paulo, ele fala que ele é ministro desse Evangelho, que ele é um pregador desse Evangelho.
E ele está nessa carta se defendendo de alguns acusadores que diziam que ele não tinha moral, que ele não tinha condições de pregar o evangelho. Veja bem, acusavam o apóstolo Paulo de não ser um bom pastor, de não ser um bom pregador, de não ser um bom missionário, porque ele não tinha carta de recomendação, porque ele sofria demais. Afinal de contas, Paulo não tinha autorização para pregar o evangelho, e os judaizantes, os fariseus, eles tinham. E Paulo vai responder, conforme nós vimos, que a carta que ele tinha não foi escrita com tinta nem com papel, mas foi selada no coração dos coríntios, porque aquele evangelho transformador, ele mudou a história de muitos dos coríntios. Quando eles acusam o apóstolo Paulo, eles estão querendo desgastar o seu caráter, estão querendo tirar a autoridade de Paulo. Você sabe, a nossa mensagem está intimamente ligada com o nosso caráter. Se nós falamos e não vivemos, nós não vamos de fato fazer diferença. Nós vamos sempre repetir aqui a frase que está lá no Colégio da Polícia Militar, que diz que as palavras convencem, mas que o exemplo arrasta. Então não adianta ter apenas boas palavras, falar bonito, ter uma boa lábia. É preciso ter um exemplo diante das palavras. E Paulo, ele vai se defender dizendo que ele foi comissionado pelo Senhor. Portanto, a vida dele não era dele mesmo, mas era uma vida dedicada ao Senhor. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos, ele continua a sua defesa. E assim como ele disse no final do capítulo 3, que a glória da antiga aliança é desvanecente, que era preciso Moisés colocar um véu na sua face para poder não mostrar que a glória estava se esvaindo. Paulo está dizendo que é ministro de uma nova aliança, muito mais gloriosa e muito mais extraordinária do que a glória do passado. O apóstolo Paulo está falando que esse evangelho que nós vivemos e que ele prega é um evangelho que é extraordinário, que gera uma transformação espetacular e que é um evangelho contínuo. Enquanto a glória da antiga aliança se desvanecia, ia apagando, a glória da nova aliança ia crescendo mais e mais. E o apóstolo Paulo vai nos mostrar que ele vivia de glória em glória, porque a glória do evangelho ela brilha e brilha até o dia da volta do Senhor Jesus. No capítulo 4 ele segue o mesmo raciocínio, defendendo o seu ministério e defendendo a glória do evangelho. E ele vai mostrar nesse texto que o evangelho é uma dádiva. E por ser uma dádiva, ele faz alguns alertas muito importantes para nós. Primeiro alerta: o evangelho é uma dádiva, portanto, não desanime, porque esse ministério é dado por Deus. Ele vai falar: eu recebi esse ministério da parte de Deus e por sua misericórdia. Não desanime. Por quê? Porque esse evangelho foi te dado, ele foi colocado nas suas mãos. Não desanime, porque esse evangelho, ele não foi simplesmente uma carta que foi entregue na sua mão para te autorizar a pregar, mas foi o poder de Deus que transformou a sua vida, que te capacitou para viver uma vida extraordinária. Paulo está dizendo: não desanime, porque esse evangelho é pessoal, esse evangelho é seu. Paulo vai dizer também que nós não devemos desanimar, não devemos desfalecer, porque esse evangelho, meus irmãos, ele foi nos dado pela misericórdia de Deus. Veja bem, nós não somos merecedores do evangelho, nós não somos merecedores da graça de Deus. O evangelho é uma graça profunda e nós não o merecemos, ele nos é dado pela misericórdia de Deus. Mas assim como ele nos é dado pela misericórdia de Deus, nós somos ministros desse evangelho pela misericórdia de Deus. Isso deve ser uma via de mão dupla. Eu recebi o evangelho da graça, logo eu preciso transmitir o evangelho da graça. Se eu apenas recebo o evangelho da graça e não transmito o evangelho da graça, eu estou vivendo uma vida de incoerência espiritual. Porque eu não posso receber e não transmitir.
Paulo está dizendo isso. Esse evangelho é seu porque foi dado por Deus. Esse evangelho é seu porque foi dado pela misericórdia de Deus. Portanto, não desanime. Em tempos em que as pessoas têm desanimado, em tempo que as pessoas parecem que atrofiaram os seus músculos espirituais, que os impedem de ir à igreja, nós somos chamados para não desanimar diante de uma dádiva tão extraordinária que é o evangelho. No tempo em que muitas pessoas, ao invés de avançar, de empregar o evangelho e viver o evangelho, essas pessoas estão regredindo, contradizendo na sua vida o que diz a palavra de Deus, quando diz que nós não somos dos que retrocedem. Em segundo lugar, meus irmãos, o evangelho é uma dádiva, portanto, não o adultere, não o mude. No versículo 2, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Observe comigo. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andamos com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. O que Paulo está dizendo? Não viva o evangelho que você acha, viva o evangelho que é, porque parece que ao longo da nossa vida cristã, a gente começa a achar que o evangelho se enquadra dentro da nossa vida, se enquadra diante das nossas prioridades. O meu evangelho, muitas pessoas dizem, o meu evangelho é o evangelho que eu vou à igreja quando eu quiser. Meu evangelho não me obriga a ir para o culto, meu evangelho não me obriga a ser fiel. Então, talvez, direta ou indiretamente, as pessoas começam a criar o seu próprio evangelho, e esse seu próprio evangelho, ele contradiz a palavra de Deus, porque é um evangelho que não o desafia a orar, que não o desafia a ler e a viver esse evangelho, e a ter uma vida de santidade. Não, o meu evangelho diz que determinadas coisas eu não posso fazer. Paulo fala assim, nós rejeitamos essas coisas. Olha só o que ele diz, meu irmão. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Nós não queremos viver um evangelho debaixo dos panos. Nós não queremos viver um evangelho que não é o evangelho da palavra. Então, o cristão verdadeiro, ele vive na luz. Ele não vive nas trevas, não vive oculto. Nós aprendemos também que Paulo, ele não se colocou, não deixou que os esquemas e as motivações erradas o impedissem de viver esse evangelho. Porque há muitos na sua época seguiam filosofias, ideias, esquemas, artes mágicas para poder viver o evangelho. O evangelho, ele precisa ser pregado de uma maneira pura e simples, do jeito que ele é, e do jeito que ele é, ele gera transformação. Paulo também diz que ele não usa de engano, que ele não usa de astúcia, que ele não adultera a palavra de Deus. Irmãos, o evangelho é o poder de Deus, ele não precisa de mudanças, ele não precisa de ajuda. Foi um autor chamado, pastor também nos Estados Unidos, John MacArthur Jr., que diz que o evangelho é como se fosse um leão. O leão não precisa de defesa, você solta o leão e ele se defende. Assim é o evangelho. Eu lembro que esse ano, quando a gente foi para Minas, nós fomos direto lá para a ilha do Mangabal, onde meu sogro tem uma casa. Ficamos lá alguns dias e de lá nós fomos para Belo Horizonte. No meio da estrada, você sabe que a gente tem que abastecer o carro, né? E aí eu abasteci o carro num tanque, num posto, enchi o tanque. Quando eu virei a chave, eu geralmente viro e espero o ponteiro do combustível ir até no canto. Meu carro nunca deu problema nenhum, nessa questão do ponteirinho do combustível. Mas nesse dia, o tanque cheio, o ponteiro ficou no meio. Eu falei assim, o que é isso? Esse carro nunca deu esse tipo de problema? Por que está dando isso? Aí fomos para Minas, o carro rodou de boa, chegou lá na casa da minha sogra, deixei o carro na garagem, fomos dormir e tal, beleza. No outro dia, quando eu fui bater a chave no carro, não pegou. Eu falei, o que aconteceu? Aí, né, o que a gente faz quando o carro não pega? Dá um tranco no carro, não chama mecânico não, irmão. A gente dá um tranco
dá o tranco no carro, pegou. E durante o dia rodou normal, sem problema nenhum, beleza, pá. Aí fomos, deixei o carro, desligava, ligava normalmente. No outro dia, deixamos o carro na garagem. Aí acordei, fui lá para ligar o carro para sair. Na hora que liga, na hora que vira a chave, o ponteirinho não marca direito e ele não pega. Na hora que eu vi isso, o que eu pensei? Gasolina adulterada. A gasolina que eu coloquei era tão ruim, irmão, que nem marcou no ponteiro. Pense, a gasolina era tão ruim que nem marcou no ponteiro, Lula. Mas o ponteiro era bom, a gasolina não prestava. E aí eu falei assim, é gasolina. E foi dito e certo. Tanto é que quando, assim, acabou um pouquinho da gasolina, fui gastando. Aí eu fui no posto, coloquei uma aditivada, para dar aquela limpeza no motor. Na hora que eu coloquei a gasolina aditivada, ó, o ponteirinho foi lá no canto. Irmãos, Paulo está dizendo assim, nós não adulteramos a palavra de Deus. Nós não usamos de astúcia, nós não usamos de artimanha, nós não damos um jeitinho. A palavra de Deus precisa ser pregada, por isso é uma dádiva de Deus e ela não pode ser adulterada. Meus irmãos, prestem atenção, às vezes a gente quer arrumar um jeitinho para viver a nossa vida, a gente quer colocar uma águazinha para poder dar um jeitinho na nossa história, mas deixa eu te dizer, somente o Evangelho de Cristo Jesus pode mudar a sua história. Somente o Evangelho de Cristo Jesus, e este verdadeiro, pode mudar a sua vida. E Paulo vai dizer assim, olha, eu apelo para a consciência de vocês. O que é isso? Paulo está falando assim, veja se o que eu estou falando é verdade. Eu apelo para a consciência de vocês, faça um exame de consciência, e veja se o que eu estou pregando é verdade. Você que está me ouvindo nessa noite em casa e aqui, faça um exame de consciência, se o Evangelho que está sendo pregado nessa igreja é o Evangelho da verdade, e veja que ele vai transformar a sua história, transformar a sua vida, porque o cristão verdadeiro vive de forma transparente na presença de Deus, ele não precisa de falsificações, ele não precisa viver uma vida mais ou menos, ele precisa viver uma vida conforme a vontade do Senhor. Amém? Evangelho é uma dádiva, não precisa de adulteração, nem de quem prega e nem de quem ouve. E nem de quem ouve. A gente pode fazer malabarismo aqui, irmãos, campanha, negócio para lá, para encher essa igreja de gente, mas vai embora, porque o Evangelho é sólido, ele muda a história da pessoa, ele não dá paliativos, para que a pessoa depois se esvazie novamente. Terceiro lugar, o Evangelho é uma dádiva, não o rejeite. Olha o versículo 3, por favor. Mas se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Se o nosso Evangelho está encoberto, é para os que se perdem. Porque aqueles que foram achados, aqueles que não rejeitaram, estão com seus olhos abertos, e estão com suas vidas abençoadas. Os que rejeitam o Evangelho estão debaixo de condenação do Evangelho. Para uns somos cheios de vida, disse Paulo lá no capítulo 2, versículo 15 a 16, para uns nós somos cheios de vida, para outros nós somos cheios de morte. Mas o Evangelho não pode ser rejeitado. Quando nós pregamos o Evangelho, eu disse aqui naquela mensagem, há dois tipos de pessoas, aqueles que ouvem a palavra de Deus e dizem, olha, glória a Deus, é isso que eu quero. O Evangelho é cheiro de quê para ele? Cheiro de vida. Aquele que, porém, que ouve a palavra de Deus e não aceita, que rejeita a palavra de Deus, ele está dizendo o quê? Eu não quero a palavra, mesmo que ele seja gentil, mesmo que ele seja agradável, mesmo que ele tenha uma lábia boa, porque ele diz assim, mas tipo assim, o Evangelho é bom mesmo, o Evangelho é legal, mas ele não quer saber do Evangelho. O Evangelho é cheiro de quê para ele, irmão?
o mesmo evangelho que é cheiro de vida para um, é cheiro de morte para outro. Eu te pergunto, nessa noite, o evangelho está cheirando o que na sua vida? Está cheirando o que na sua vida? Porque vai depender se você o aceita ou se você o rejeita. O evangelho, ele tem um poder intrínseco, como eu disse, ele é como um leão, você solta e ele se defende. Não depende simplesmente da resposta do ouvinte, ele vai causar um impacto. Irmão, ninguém fica em cima do muro diante do evangelho. Ou você se entrega completamente a Jesus, ou a sua vida vai ficar completamente destruída e longe do Senhor. Em quarto lugar, o evangelho é uma dádiva, entenda a batalha envolvida. Versículo 4. Nos quais, naqueles que rejeitam, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A palavra original, meus irmãos, que aparece aqui, o Deus desse século, ela, dentre outras coisas, simboliza ou significa todos os esquemas do mundo malignos que impedem as pessoas de enxergarem o evangelho. O Deus desse século, a palavra ela é ampla, por quê? Porque o diabo usa todos os sistemas do mundo para poder afastar as pessoas de Jesus. Portanto, você e eu precisamos estar atentos à mensagem do evangelho, mas devemos estar atentos que há nela uma batalha espiritual. O diabo não dorme, o diabo não tira férias, o diabo não descansa, ele age de dia e de noite buscando colocar obstáculo na sua vida para te impedir de andar com Jesus. Ele vai trabalhar de dia e de noite para tentar tirar o evangelho que é o poder de Deus, a luz do evangelho da sua vida, para que você não enxergue a verdade do evangelho. Ele cega não simplesmente os olhos, mas o entendimento. O Deus desse século tem cegado o entendimento. Por quê? Porque ele pode tampar os seus olhos e você continua crente, mas se ele cegar o seu entendimento do evangelho, e isso aqui, irmão, tem a ver com ateísmo, satanismo, e tem a ver com crente ou pessoas que deixou o seu próprio entendimento dominar as suas vidas, e não deixou o evangelho puro, inteligível, poderoso, forte, mudar as suas histórias. O que acontece? Qual que é o objetivo de Satanás? Matar e destruir. Então ele vai trabalhar insistentemente, sistematicamente, para poder ou fazer você ser um crente meia boca, que não faz diferença nenhuma, que não fede nem cheira, que é morno, ou para te afastar completamente do evangelho, irmão. O diabo, ele tem diversas estratégias. Pense você. Existem pessoas que estão completamente nas garras de Satanás, dentro do boteco, dentro de uma festa, dentro de uma boca de fumo, sendo traficante, sendo estelionatário. O diabo já tomou conta do cara. Cegou o entendimento dele para o evangelho. E se você prega o evangelho para ele, ele pode até te rejeitar ou brigar com você, porque ele está cego. Mas o diabo também cega pessoas dentro da igreja. Se por uma vez ele cega uma pessoa lá na boca de fumo, ele cega alguns crentes que não foram libertos ainda completamente, vive uma vida mais ou menos, vive uma vida meia boca e está achando que está vivendo o evangelho, se torna um estorvo na igreja, um problema na igreja. Por quê? Porque o diabo conseguiu infiltrar na mente, no coração dessa pessoa, não diretamente, mas como se fosse um encosto. Ele está ali do lado dela, sugestionando: não vai para a igreja não, fala mal do pastor, fala mal do seu líder, fala mal do louvor, fala mal da igreja. E o diabo está lá, e espalha isso,
Espalha para o ar, e quando o irmão chegar para você, convidando você para a igreja, dá uma quebrada nele. Está lá, meu irmão, o diabo trabalhando na mente de muita gente para se tornar um estorvo, uma miséria dentro da igreja. O Hernandes Dias Lopes, nós gostamos tanto, ele fala que o diabo, ele cansou, em Atos dos Apóstolos, teve um momento que ele cansou de perseguir a igreja e ele começou a se infiltrar dentro da igreja. Ele cansou de matar os crentes, agora ele quer entrar na vida, na mente de muita gente. A gente tem que ficar muito esperto, porque é uma batalha envolvida, meu irmão. Se você não entender que você precisa entregar a sua vida para Cristo verdadeiramente e viver um evangelho de verdade, sabe? Ler Bíblia todo dia, orar todo dia, ir para os cultos da igreja, participar dos pequenos grupos, ter uma vida disciplinada na presença de Deus, você está correndo um risco seríssimo de estar nas garras do diabo. Quem é que está falando isso? É o pastor Genildo? O Deus deste século, que é toda a estratagema de Satanás, ele tem trabalhado avidamente, insistentemente, para cegar o entendimento do incrédulo. Entregue a sua vida para Jesus. Comece a andar com Jesus de verdade. O inimigo vai se levantar, mas você vai estar tão forte que ele se levanta para cair, porque você está com Cristo, você está com Cristo, você está com Cristo. Amém? Quinto lugar, o evangelho é uma dádiva. Ele é sobre Jesus. Versículo 5. Olha aí comigo, coisa linda. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Deus. O evangelho é uma dádiva porque ele é sobre Jesus, não é sobre nós. O foco da pregação de Paulo é sobre Cristo e não sobre si mesmo, é isso que esse versículo diz. Enquanto os falsos mestres lá em Corinto pregavam a si mesmos, se consideravam dignos, porque eles estavam, consideravam digno, porque eles estavam com as suas cartas nas mãos. Nós temos cartas, e aí eles vão e condenam o apóstolo Paulo. Vocês estão vendo, a gente fala do encardido, aí passa um filho de Deus com um som alto, para tirar o raciocínio da gente. Vocês acham que o diabo está brincando, irmão? Brinca não, fica esperto aí, viu? Jesus está voltando. Amém? Estão conectados comigo ainda? Amém? Estão ligados? Então, estamos terminando, falta 2 só. O evangelho é uma dádiva, ele é sobre Jesus, ele não é sobre nós. Não é sobre mim, não é sobre você. Quando você pregar Jesus, você exalta a Jesus, você não exalta a si mesmo. O mensageiro do evangelho não é uma celebridade. O crente não busca holofotes, ele exalta o Senhor. O crente, na verdade, ele é um holofote, e ele brilha na direção de Cristo, ele foca na direção de Cristo. O crente, ele não é dono da igreja, ele é servo da igreja, disse o apóstolo Paulo. Ele não é dono do evangelho, ele é servo do evangelho, ele serve a igreja de Cristo, e diz Paulo, como escravo. A palavra aqui é a ideia de escravo. Ele serve as pessoas porque ele ama Jesus e ele está a serviço de Jesus. Você entende? O evangelho é sobre Jesus, não é sobre mim, não é sobre você. Nós não estamos atrás de ser servidos, mas de servir e abençoar as pessoas. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Essa perspectiva muda completamente a nossa ideia sobre igreja. Porque tem muita gente que vem para o culto querendo ser servido. Vem para a igreja querendo ser servido. E aí quando não é servido, sai com raiva. Ou quando não é servido do jeito que ele gostaria de ser servido. Aí ele vai embora, e fala mal, e briga, e esperneia.
Por quê? Porque ele quer ser servido, ele quer ser observado, ele quer que faça do jeito dele. Paulo está dizendo assim, não é sobre nós, irmão, é sobre Jesus. O evangelho é uma dádiva, é sobre Jesus. Em último lugar, o evangelho é uma dádiva, ele é transformador. Versículo 6 diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Deus é que diz, das trevas resplandecerá a luz. Assim como a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz. A nossa vida sem Cristo é sem forma e vazia, e o Espírito Santo vem sobre nós e fala assim, haja luz sobre eles. Aí Paulo dá o seu próprio testemunho, olha aí o versículo 6. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Você conhece a história do apóstolo Paulo? Lembra? Estava indo para Damasco, para pegar uns crentes, para matar. Paulo era um fariseu exemplar. Ele fala fariseu de fariseus. Ele era alguém que obedecia à lei de maneira extraordinária, espetacular. Era o apóstolo Paulo. E em obediência a essa lei, em obediência aos mandados, ele está lá indo para Damasco para poder arrastar, porque Paulo fazia isso, irmão. Tinha lá um grupo de crentes reunidos diante da palavra de Cristo, buscando ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo entrava nas casas, arrastava esses crentes para fora, muitas vezes os açoitava, os batia neles, matava eles. Até um dia que ele estava indo para Damasco, e Jesus encontrou com o apóstolo Paulo. Diz o apóstolo Paulo no seu testemunho que uma luz brilhou, e ele ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem persegue a igreja persegue Cristo. Então Saulo, quem sou eu, Senhor? Quem és tu, Senhor, a quem eu persigo? Meus irmãos, Paulo ficou cego fisicamente e foi levado até a casa de um parente seu lá para ser encontrado por Jesus através do batismo, da oração de um servo de Deus. O evangelho brilhou, Paulo diz, porque esse mesmo evangelho brilhou em nossos corações. Deixa eu te dizer algo, nós falamos aqui daqueles que estão cegos, porque não têm entendimento do evangelho. Para os que se perdem, o nosso evangelho está encoberto, Paulo diz. Nós vimos aqui que o Satanás está trabalhando terrivelmente para cegar o entendimento das pessoas, para que elas não sirvam a Jesus integralmente. Mas eu quero dizer para você que o caso dessas pessoas em trevas, enganados por Satanás, não está totalmente perdido. Sabe por quê? Porque Deus pode criar luz onde existe trevas. Louvado seja Deus. Assim como Deus fez a criação, dizendo, haja luz, Ele pode brilhar no coração daqueles que estão em trevas. Na nova criação, Ele tira os pecadores do império das trevas, Efésios capítulo 2, do império das trevas, e os transporta para o reino do Filho do seu amor. Há esperança. Há esperança para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e nessa noite, ouvindo a palavra de Deus, diz, eu preciso entregar logo a minha vida para Jesus, porque eu não quero continuar cego, eu não quero continuar sem entendimento. Há esperança para você que está sendo enganado por Satanás, que está sendo conduzido, levado sob qualquer vento do diabo. Há esperança, porque Jesus liberta aqueles que estão presos. Irmãos, o evangelho, ele não é produto da mente do homem. O evangelho, ele nasceu no céu, ele não é da terra. A oferta do evangelho é graciosa, o seu poder é irresistível, a sua evidência é extraordinariamente brilhante. Então eu e você podemos ter essa esperança, conforme disse Paulo,
porque Deus é que diz, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do crescimento, do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse evangelho é transformador, ele é uma dádiva de Deus, ele transforma a vida do homem. Esse é o evangelho de Jesus, uma dádiva, uma dádiva. Vamos orar? Louvado seja Deus. Feche os seus olhos. Se você puder ficar em pé diante do Senhor Jesus, coloque-se diante dele. Primeiro você agradeça por ter recebido essa dádiva, se você já se entregou a Jesus. Agradeça, fala, meu Deus, muito obrigado, porque eu estava nas trevas, mas hoje eu vivo na luz. Um dia, a luz do evangelho brilhou na minha vida. Agradeça aí, irmão, agradeça, agradeça. A sua vida é agradecer pela manifestação do evangelho na sua existência. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Agradeça, agradeça. Além de agradecer, você que recebeu o evangelho, ora, fala, Deus, eu quero ser transmissor, eu não posso ser egoísta, aquele que somente recebe, aquele que somente recebe, aquele que somente recebe e não transmite nada. O Senhor me deu o evangelho pela misericórdia, em nome de Jesus. Eu oro por você que está desanimado, o evangelho é uma dádiva, não desanime, ânimo na presença do Senhor, força na presença do Senhor. O evangelho é uma dádiva, não adultere. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você e eu precisamos compreender que o evangelho não é o que nós pensamos dele, não é do nosso jeito. Tanta gente nessa igreja vivendo o evangelho achando que é do seu jeito. Do seu jeito, não é. O evangelho é do jeito de Jesus. O evangelho é do jeito que ele é, não é do jeito que nós pensamos ser. Ah, eu vivo desse jeito, tá bom? Não tá bom não. Tem que melhorar, tem que crescer, tem que mudar. Em nome de Jesus. Evangelho é uma dádiva, não o rejeite. Você que tem o rejeitado, você que tem sido aquele que tem sido encoberto do evangelho, que tem deixado o evangelho ser coberto na sua vida, e você não está enxergando com clareza, eu quero orar por você que nessa noite precisa fazer uma aliança com Jesus e entregar a sua vida para Jesus. Não rejeite o evangelho, ele é uma dádiva, ele é um presente. Como é que você pode rejeitar um presente desse? O evangelho é uma dádiva. Entenda que é uma batalha envolvida. Nesse mesmo momento há uma batalha sendo travada no mundo espiritual, e já era para você, igreja, intercessor, já perceber isso e interceder, porque agora Satanás está trabalhando em muita gente, seja aqui ou seja em casa, para que ele não entenda a integralidade do evangelho. Então você precisa interceder, não só agora nesse culto, mas todos os dias, para que o Deus desse século seja repreendido, para que as estratagemas de Satanás sejam anuladas no poder da cruz, para que as fortalezas espirituais caiam por terra em nome de Jesus, de maneira que essas pessoas sejam libertas pelo poder do evangelho. Há uma batalha envolvida, mas louvado seja Deus, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja Deus. Há uma batalha envolvida, mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma batalha envolvida, mas quando Jesus chega, os demônios têm que bater em retirada, em nome do Senhor Jesus. O evangelho é uma dádiva, meu irmão, ele não é sobre mim, não é sobre você. Larga essa soberba do seu coração. Para de achar que é sobre você.
para de querer aparecer, para de ficar ofendido com qualquer coisa. Você precisa se libertar, você precisa de cura. Entenda isso. Se anule pelo Evangelho de Cristo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo agora na carne, vive pela fé naquele que me amou e que se entregou por mim, diz a palavra. Evangelho é uma dádiva, meu irmão. Ele nos transforma. Eu sei que o Evangelho está gerando vida nessa hora. Eu sei que o Evangelho está gerando cura nessa hora. Eu sei que o Evangelho está gerando transformação nessa hora. E nós, como pregadores do Evangelho, como pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministério, professor de escola dominical, creem no sobrenatural de Deus, creem no milagre de Deus, creem no poder de Deus. Ele está transformando, assim como transformou a nossa vida, iluminou-nos e nos tirou das trevas, e hoje nós vivemos no reino do Filho do seu amor. O Evangelho é uma oferta graciosa, é um presente extraordinário, seu poder é irresistível. Eu queria que você se rendesse ao Evangelho nessa noite, eu queria que você se rendesse a Cristo nessa noite, que você vivesse o Evangelho de Cristo, um compromisso mais profundo, com a igreja dele, com a obra dele, porque o amor de Cristo, ele não é um amor que simplesmente você fala. O amor de Cristo é um amor que você demonstra, você vive isso. Você vive isso, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos, Deus te abençoe, que o Senhor nos veja e nos guarde, quando estivermos separados dos outros, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a presença constante do Espírito Santo, seja sobre vocês, e sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Amém? Amém, graças a Deus. Estou vendo hoje muitos convidados aqui, muita gente abençoada nos visitando. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Dona Marlene está lá atrás, Augusto, Júnior, é Marlene mesmo, acertei? Arleane, Marlene é outra que veio na cabeça aqui. E a Márcia, eu ia falar a Márcia também. Tem aqui do lado de cá também 2 jovens ali, Deus abençoe, bem-vindos. Do lado de cá tem Elma e o maridão abençoado, que bênção, coisa boa ter vocês aqui. Ô gente, se eu não estiver vendo, vocês me perdoam, porque vocês sabem, né? Depois de certa idade. A Stephanie está ali, essa negona abençoada. Ô gente, a Stephanie tem uns vídeos no TikTok. Ela deve estar ganhando uma grana. Falei com ela, falei, menina, você deve estar ganhando uma grana danada, porque é uns vídeos super criativos. Bem, segue, olha eu fazendo propaganda, viu? Depois você compartilha aí a comissão, viu, irmã? Benção, Deus abençoe, você sempre faz falta aqui, viu, filha? Um abraço para o Alberto, em nome de Jesus. Tá? Você que está em casa, Deus te abençoe, obrigado por nos estar conosco nessa noite, Deus te abençoe. Irmãos, olha, eu termino de pregar uma mensagem como essa do Evangelho, sabe que dá uma sensação assim, tem muito mais, Evangelho é um negócio assim, nós nunca vamos ser completamente conhecedores dessa dádiva extraordinária. Então assim, viva isso, viva a multiforme graça de Deus, em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, você que está em casa, Deus te abençoe. Até a próxima. Eu vou dar alguns avisos para quem está aqui no templo. Então, quem está em casa, vai com Deus. Deus te abençoe.